Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. A Ele seja a honra, a glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo quanto Ele ainda há de fazer, segundo as suas ricas promessas. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, a voz do que clama no deserto, e a mais um quadro aqui, né? Faz um tempinho que a gente não temos aqui gravado dentro desse quadro, porque é um quadro já mais voltado a um conteúdo temático, né? Contexto, e por isso que existe esse hiato de tempo aí, né? Mas quando assim acontece, estamos aqui para refletir sobre alguma doutrina, algo que é importante sabermos e termos esse conhecimento. E não é diferente dessa feita, onde estaremos aqui, né, dentro do quadro, considerando agora a questão do véu. O véu no contexto bíblico. O que a Bíblia diz sobre essa questão, né? Vai ser muito interessante essa reflexão aqui, esse momento. Estaremos aqui tomando conhecimento desse conteúdo aqui, que eu preparei para você. Eu me interessei e me chamou muita atenção quando dei uma leitura devocional, e achei por bem trazer aqui para o canal, deixar aqui na nossa plataforma, para que eu e você possamos acrescentar um pouco mais nesse particular, no conhecimento, dentro do conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Para tanto, vamos estar agora orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos seu perdão do nosso pecado que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por essa tão grande salvação, pelo nosso nome estar escrito no livro da vida. Também, Senhor, pela esperança que temos, de que a qualquer momento o Senhor venha buscar. Abençoa, Pai, esse momento que aqui estaremos refletindo sobre essa temática, né, sobre o véu, dentro do contexto bíblico, o que nos será, por certo, muito esclarecedor e nos ajudará futuramente com respeito a essa questão e esse assunto, quando nele se fizer menção. Faz isso, ó Pai, é o que nós pedimos. Eu te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos aqui então para o PowerPoint que eu preparei aqui para vocês, tá bom? O véu no contexto bíblico. Seja bem-vindo a mais um estudo à luz da Bíblia, tá bom? Você tem essa liberdade para estar consultando, né? Além dos versículos que aqui poderemos estar lendo. Texto bíblico que vamos estar dando base aqui de início para esse tema, para essa temática, né? Esse tema se encontra ali em Cantares 1:7, o que me chamou muita atenção, e a partir daí é que eu estava lendo aqui, fazendo algumas pesquisas. Eu achei por bem deixar esse conteúdo para você, tempo certo que será enriquecedor com respeito a esse particular da questão do véu, né, sob o cenário bíblico. E o texto que nós vamos estar lendo está dentro do versículo de Cantares, né, livro de Cantares, capítulo 1, versículo 7, dentro aqui da Bíblia de tradução King James, uma tradução inglesa, tradução essa mais próximo dos originais. E a palavra do Senhor diz: diz-me tu, é a Sunamita falando com Salomão, né? Diz-me tu, amado de minha alma, de onde apacentas o teu rebanho e onde fazes repousar
ao meio-dia. Se não me disseres, serei como, olha só o que ela disse, uma mulher que anda sem véu, entre os rebanhos de teus companheiros. E essa expressão, ela me chamou a atenção. Por que ela usou essa expressão? Por exemplo, se ele não dissesse aonde ele apacenta e quando entra para o repouso ali, né, que geralmente era meio-dia, isso tem algum costume, dentro do costume bíblico, né, do Antigo Oriente. Nós vemos ali a questão de Jacó encontrar-se com a própria Jacó, né, encontrar ali com a própria, não era a Rebeca, era, esqueci o nome da mãe da mulher de Jacó, meu Deus. Mas foi nesse momento ali que ela foi levar para dar água para o rebanho, era exatamente nesse período aí. Então faz parte do costume, mas não vamos estar nos prendendo a isso. Aí ela disse que se ele não falasse onde eles apacenta, e muito menos onde repousa meio-dia, ela disse que se não me disseres, ela disse que seria como uma mulher, olha só, que anda sem véu. E por que ela disse isso? Entre os rebanhos dos teus companheiros. Isso que nós vamos compreender. Aqui vai ser nosso pontapé inicial aqui. E eu creio que esse conteúdo vai ser muito importante para nós, ainda que seja rápido aqui, né, para nossa compreensão desse assunto. Nós estamos aqui diante do livro de Cantares, né, escrito por Salomão. Primeiro versículo ali ele se já identifica como rei de Israel, né? E que escreveu no seu tempo da mocidade. O próprio texto bíblico de Cantares, capítulo 6, versículo 8, traz aí o momento pelo menos desse cântico, em que Salomão ele tinha aí por volta de 140 mulheres, fora algumas outras que não está dentro dessa contagem bíblica ali, mas dá um número de 140. E segundo Reis, primeiro Reis, né, se eu não estiver equivocado, capítulo 11, fala ali sobre a questão do contexto total, né, em que Salomão acabou tendo mulheres, chegou aí o total de 1000 esposas. Porém, num tempo, dentre essas esposas, essa sunamita foi a que tocou, né, de uma forma diferente, intensa, a questão do sentimento de Salomão. É aí que ele escreveu, né, escreveu mais de 1005 cânticos, mas aprove a Deus deixar esse aí inspirado para nós, né, que fala aí sobre a pureza, sobre a santidade, né, com toda a sua liberdade dentro ali do casamento. E aqui fala do anseio dela, né, por se encontrar por Salomão. Então, prosseguindo aqui, né, que a questão mais a priori é a questão do véu, nós vamos aqui está retornando aqui para o PowerPoint prosseguindo, tá bom? Vai ser rápido, tá bom? Só leitura aqui. Verdade prática. Não podemos olhar para as escrituras sem considerar os costumes relacionados aos abismos bíblicos e buscar protagonizá-los para os nossos dias atuais e homologá-los como uma doutrina. Ou seja, não podemos tomar, né, questões do Antigo Testamento e até mesmo do Novo Testamento, que nós vamos ver aqui no final, né, para estarmos aí homologando situações como se isso tivesse sentido em nosso tempo. Porque há muitos costumes dos tempos antigos que tinha a sua importância e também tinha os seus propósitos. Dentro desse estudo aqui, né, de texto e contexto, estaremos vendo a respeito do véu. Porém, nos ensina já, né, essa verdade prática, ela vem para nos confrontar.
para que nós não venhamos olhar as escrituras como se as coisas fossem da atualidade. Existem alguns abismos que nós vamos ver aqui dentro da introdução. Quando lemos, meditamos ou estudamos a escritura, não podemos nos esquecer dos abismos que existem entre o tempo em que foram escritas e o tempo em que nos encontramos. Por exemplo, abismo cultural, histórico, político, religioso, geográfico, linguístico e tantos outros. Sendo assim, trataremos neste presente momento, da cultura social quanto ao uso do véu daquele tempo, não só dentro do aspecto de Israel, mas dentro também de algumas outras, de alguma nação, né? De algumas outras nações. Primeiro ponto, o véu como princípio moral. Na maior parte das culturas do Antigo Oriente Próximo, uma mulher casada andava em público parcialmente coberta por um véu. Essa era a marca de seu estado de uma mulher casada. Então se conhecia a mulher, né, quando se colocava o véu, que aquela mulher, né, ela era uma mulher comprometida. Essa era a marca, né, que ela era reconhecida dessa maneira. Uma prática encontrada também, ainda que dentro do costume Oriente Médio e de Israel, ela também era uma prática encontrada também no Médio Império Assírio, onde as esposas viúvas, as viúvas e moça solteira filha de cidadãos do bem eram obrigadas por uma lei, né, ali da Síria, do Médio Império Assírio, eram obrigadas a usar o véu quando estivesse em público. Como exemplo, nós temos aí a atitude da futura esposa de Isaac, que nós vamos estar lendo ali em Gênesis 24:5. Eu achei isso muito interessante, por isso que eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Você pode estar pesquisando também, lendo. 24, deixa eu ver lá. 24:5, observe aqui, que foi quando Abraão mandou buscar, né, uma mulher para Isaac. Aí, aqui no 24 já trata da volta, né? Deixa eu ver aqui. Aí, quando ele trouxe, acho que é 65 versículo, né? Não é 5, é 65, tá bom? Aí diz aqui, ó. Ele já retornando, né? O servo ali de Abraão com a esposa para o seu filho Isaac. Aí que era Rebeca, ela diz assim para o servo de Abraão. Rebeca também levantou os olhos e vendo a Isaac, saltou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Respondeu o servo: é meu senhor. Então ela tomou o véu, olha só, e se cobriu. Então nós observamos que Rebeca já estava dentro desse contexto do Oriente Médio, onde até mesmo similar aí à questão do Império Assírio, em que ela usava o véu já que estava em público. Só que na questão de servo, como diz aqui na sequência, ó, no interior da casa, ela estava desobrigada, né? No interior da casa, ou em um cenário onde apenas membros da família ou servos estavam presentes, ou no aprisco onde o marido guardava o seu rebanho, o véu seria desnecessário. Então ela não estava com véu, porque ela estava ali junto com o servo de Abraão, que tinha se apresentado já mediante a família dela. Então, dentro do cenário familiar, ou no contexto, né, como foi o caso que nós lemos do versículo bíblico, da sunamita, né, que ela precisava ver, né, ele estar presente, né, que aí ela estaria ali sendo desnecessariamente, né, ela não precisava usar o véu. Porém, quando ela disse que eles não mostrassem o lugar, né, ou o horário ali, ela se sentiria como uma mulher exposta, né,
dentro dessa questão do caráter aí moral. Segundo ponto, o véu como indicador depreciativo. Nós vemos no primeiro ponto a questão, já que fazia parte do contexto do Antigo Oriente, né, na época bíblica. E agora nós vamos ver ainda dentro daquele tempo, pela nação cananeia, né, que o véu já não era um indicador moral, mas não era como um princípio moral, mas era um indicador depreciativo, como diz aqui o texto que eu deixei pronto para vocês. Na cultura cananeia, o uso do véu já indicava que as mulheres que usavam véu participavam dos cultos idólatras, como prostituta cultual, né? Ou até mesmo trabalho, né, de prostituta. Como indicador dessa verdade, vemos a passagem em que Tamar, por ter sido esquecida por Judá, quanto à promessa de um esposo, se pôs à beira de um caminho e se cobriu com o véu, o que vendo ele concluiu ser ela uma prostituta, embora não soubesse que tratava-se da sua ex-nora. Ex-nora por quê? Porque o filho dele tinha falecido e ele prometeu para ela que dos próximos filhos ele ia deixar com que ele viesse a fazer como de direito, né? Trazer um descendente aí da família do seu marido que faleceu, que era o filho de Judá. E ele, vendo ela com véu, né? Ele reconheceu, ele compreendeu que era uma prostituta e até ali ele deixou o cajado, né? Deixou o lenço que ela pediu, né? E o selo dele. Justamente porque ele não tinha um momento dinheiro ali para poder pagar por aquele momento, né? Em que estaria se deitando com ela, como está aqui que eu coloquei. Vamos lá para o texto. Gênesis 38. Gênesis 38, 14 e 15. Observe bem como naquele tempo, porém dentro do costume e dentro da cultura cananeia, o véu já não era algo de princípio moral, mas sim de caráter depreciativo. É interessante isso, né? Então vamos ver aqui no capítulo 38, versículo 14 e 15, diz assim, ó. E ela sabia, né? Vamos lá ver o versículo antes para entender. E deram aviso a Tamar, dizendo: Eis que o teu sogro sobe a Timnate para tosquiar suas ovelhas. Então ela se despiu dos vestidos da sua viuvez, olha só, e se cobriu com o véu. E assim envolvida, sentou-se à porta de Enaim, que está no caminho, olha só, de Timnate, porque via que Selá já era homem, e ela lhe não fora dada por mulher. A falta de compromisso de Judá levou ela a agir desta maneira. Aí diz aqui, ó, versículo 15. Ao vê-la, Judá julgou que era uma prostituta. Agora, observe bem a razão que ele identificou ela. Porque ela havia coberto o rosto. E o versículo anterior diz que ela se cobriu com véu. O que foi a questão dele ter visto que ela tinha coberto o rosto. Com o quê? Dentro da hermenêutica, voltando ao versículo antes, nós vamos ver que ela tinha se cobrido com o véu. E ali naquele tempo, por conta da cultura cananeia, se tratava aí, né, de um indicador depreciativo. Né? No caso da cultura cananeia, observe bem, para os israelitas, dentro do costume do Oriente Médio, para eles não era o caso de quem usasse véu realmente fosse, né, uma prostituta cultural ou tivesse dentro aí dessa questão, né, de se trabalhar como uma prostituta. Mas no caso, e onde ele estava, né, que era a região cananeia ali já mudava totalmente essa questão com respeito ao véu. O véu como juízo profético. Deus usa o profeta Isaías para profetizar a queda da grande Babilônia no seu capítulo 47. Aqui ainda prossegue como algo de tirar o véu. Aqui no caso, o véu está dentro do princípio moral e ao retirá-lo seria já um ato de vergonha. E também nós vamos entender aqui e vamos ler o versículo.
Deus usa o profeta Isaías para profetizar a queda da grande Babilônia, no seu capítulo 47, e usa uma personificação feminina, o termo que ele usa, né? Na sua pronúncia profética, afirmando que do seu domínio mundial, Babilônia, né? Que dominava mundialmente ali as nações, ela passaria a ser escrava. E sendo assim, conforme o costume da época, as escravas não tinham direito de usar o véu. Aí, observe o texto bíblico. 2 e 3. Capítulo 47, versículo 2 e 3. Capítulo 47 trata justamente dessa profecia de juízo contra a Babilônia. Ele diz assim: toma mó e moe a farinha, serviço de escravo. Já que é serviço de escravo, ele diz: remove o teu véu, suspenda a cauda da tua vestidura, descobre as pernas e passa os rios. A tua nudez será descoberta, e ver-se-á o teu opróbrio. Tomarei vingança, e não pouparei a homem algum. Então ele trata ali Babilônia, trazendo um tratamento e uma personificação, né, feminina, assim como Salomão usou da mesma forma, da mesma figura, né, feminina, quando ele fala de lamentações sobre a nação de Israel, né, depois do cativeiro ali no livro de Lamentações. Então nós vemos aí que o véu também, né, Deus usou esse sentido ali, e a questão dela não ter que tirar o véu, é porque já que ela ia agir como escrava, ela ia passar sob a situação de juízo e está como escrava, a escrava naquela época não tinha nem a condição de comprar, muito menos tinha o direito legal de se usar um véu simplesmente pelo fato de ser escravo. Então, aquela profecia de Isaías, né, estava dizendo ali de forma enfática e compreensível para os babilônios que eles passariam pelo juízo divino. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Para finalizar, aqui no terceiro ponto, o véu com uma medida pastoral. O apóstolo Paulo, para tratar de um assunto de caráter eclesiástico local entre as mulheres que vinham do paganismo e se convertiam ao cristianismo, e por elas usarem o cabelo cortado ou até mesmo a cabeça raspada, o apóstolo orienta elas ao uso do véu, até que seus cabelos crescessem, pois elas estavam sofrendo um certo constrangimento por conta das suas irmãs que tinham cabelo crescido. Naquela época, segundo os costumes, não era de boa fama tal costume. Qual seria? Ou a questão social ali? A cabeça rapada ou cabelos curtos, onde até mesmo as mulheres, que no caso ali do Novo Testamento, da Grécia, da área portuária, muitas se convertiam, né? Mulheres que vendiam o corpo, né, como prostituta, elas eram identificadas como por conta do cabelo curto ou até mesmo com a cabeça raspada. E ali, num contexto já de comunhão, no contexto em que o sangue do Senhor Jesus tinha purificado aquelas irmãs, aquelas mulheres, trazido ao arrependimento e passar a fazer parte da igreja, estava havendo um certo clima não favorável para estas mulheres. E para isso Paulo ele trata desse assunto, né, até no sentido da reverência a Deus, dentro, por conta desse impacto, né, que tinha aquela questão do cabelo curto, né, que parecia como um homem, ou até uma cabeça raspada, dado o fato também que na verdade não era todas que usavam por usar cabelo curto ou cabeça careca que exerciam, né, a questão de ser uma prostituta. Mas Paulo estava ali como um pastor, como um apóstolo, responsável por aquela igreja. Chegando a ele esse assunto, ele passou a tratar naquele momento, fazendo uso, né, da sua responsabilidade ali, prezando e buscando como alvo, né, a glória de Deus, o equilíbrio ali, o fortalecimento da coegonia. Ele passou a estabelecer, né, a questão de que a mulher que tivesse cabelo, né, curto ou cabeça raspada usaria o véu. E as que tivesse cabelo comprido não seria necessário usar o véu, porque os cabelos eles estavam no lugar do véu,
e tinha até um símbolo de poderio angelical. Então observe que essa questão do véu, no caso agora até mesmo por final agora de Paulo, foi algo que ele tomou essa iniciativa. Inclusive, quando Paulo trata disso, ele quer deixar para nós, para a igreja do tempo atual, né, que o pastor, por um cuidado amoroso do seu rebanho, frente a alguma questão que venha denegrir o testemunho, né, cristão, ou até mesmo afetar, né, ou o perigo de afetar a questão do impacto ali dentro da comunhão da igreja, ele pode estabelecer alguns princípios justamente com esse alvo, né? Primeiro da glória de Deus e também na questão do fortalecimento da comunhão cristã, sem que houvesse ali um constrangimento, né? Tanto por uma parte como da outra parte, que era no caso das mulheres que tinham cabelo comprido. Então ele deixa o exemplo em que hoje um ministério, uma igreja local, dependendo, né, da região, dependendo da situação, ele pode tomar uma medida assim para trazer essa ordem ali, né, essa disciplina com respeito àquela comunhão ali dos santos naquela igreja local. E não, esse texto não traz aí ou dá qualquer prerrogativa para que se venha proibir ou se obrigar a mulher a usar o véu. Observe que quando nós vemos lá a questão do costume, quando nós vemos a questão da lei do Médio Império Assírio, observe que tudo tinha o seu princípio de ser assim. Então, tinha até o local certo para você usar o véu, né? Hoje tem igrejas que até obrigam, né, usar o véu porque não fizeram esta busca, não fizeram não esmiuçaram ali toda essa questão dessa temática na questão do véu. E por que Paulo ele fez aquilo ali, né? Tomou aquela iniciativa e que tem um versículo 2, e não pode se fazer de um versículo 2, ou se criar uma doutrina ou até mesmo uso e costume de maneira obrigatória, porque estaria afetando aí a realidade, né? E a verdade no que diz respeito àquele assunto, como nós vemos aqui, e foi muito esclarecedor para nós, o tempo certo, que para você também. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Concluindo, observamos que não podemos, de forma deliberada, tirar conclusões precipitadas de um versículo bíblico e estabelecermos um uso e costume, mas sim à luz de uma louvável e criteriosa busca, tirar o melhor das maravilhosas lições que os costumes antigos nos ensinam, como a do apóstolo Paulo, que fez uso daquele momento, tomando uma decisão em que buscava fortalecer a comunhão das irmãs, quando no momento do culto, e do zelo pelo bom testemunho cristão, tá bom? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe e que você possa fazer um bom uso dessa informação, desse conhecimento aqui, dentro aqui do nosso quadro, deste contexto aqui no canal A Voz do que Clama no Deserto, que foi justamente por esse motivo e por essa razão que eu trouxe aqui esse conteúdo para todos nós. Amém? Um abraço a todos e vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Gostaríamos, Senhor, de pedir, Senhor, a tua bênção, Senhor, para este assunto que estivemos tratando e agradecer ao Senhor por esse esclarecimento, por mais esse particular que vai nos servir muito, ó Pai, né, no nosso dia a dia, na nossa questão, né, cristã, tanto de testemunho como do conhecimento dessa questão particular e com respeito ao uso aí peculiar do véu, quando dos tempos bíblicos, dentro desse abismo, ó Pai, cultural e social. Por tudo, ó Pai, nós queremos te agradecer, nos ajuda, ó Pai, cada vez mais a compreender a altura, a profundidade, a largura e o comprimento da tua palavra, para que nós não venhamos distorcer,
Senhor, ou agir de forma em que não deveríamos agir por conta de um versículo ou de um uso, né, cujos motivos e os princípios se encontram dentro da esfera da compreensão daquele tempo. Ó Pai, faz isso em nossas vidas, nos ajuda. É o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.